Terceiro episódio do Pode Simplificar, com o apoio da Unimed Cataguases e da Faculdade Sudamérica, que são as empresas que interagem na comunidade aqui de Cataguases, uma na área de saúde, outra na área de educação. E hoje nós vamos falar de um assunto que às vezes causa dor nas pessoas, né? Eles falam que as pessoas sentem dor quando é no bolso ou quando é no estômago. Então hoje nós vamos falar de nutrição, nutrição adequada. Solta a vinheta aí. Então, assim, vamos falar de um pouco de mito, né? Porque o pessoal tem medo na hora que vai emagrecer, né? E tudo. Então, a coisa que mais acontece, essa dieta da moda, funciona? Não. Funciona para vender. Já fiz várias. Quantas você já fez? Então, isso que eu ia te perguntar, você já fez? Bastante? Muito. Carboidrato, low carb. Dieta da lua, dieta do sol, já dieta fiz do mar, sopa. dieta do Nossa, vinho? eu lembro uma época, cara, eu devia ter uns 17 anos. Época do tititi. Sem Da brincadeira. revistinha que vendia. Eu batia a sopa e comia sopa. Era dieta da sopa, você só comia sopa de Teve legume. uma época de sopa. E aí eu não lembro agora, eu fico pensando, tipo assim, não lembro de ter proteína, não lembro nada disso. Vendi em farmácia uma sopinha assim, sopinha. ó, comi muito também. Eu mas vendi aí em o farmácia. soja era enorme, mas já fiz muita dieta. A verdade é que hoje com rede social ainda existe, né? Muita Sim. informação errada de dieta, tipo, corte seu carboidrato e emagreça em tantos dias. Existe uma Mas venda muito hoje grande. eu entendo que não é mesmo, entendeu? É mito total. E esse medicamento atrapalha, tô querendo fazer uma relação, porque às vezes você faz um plano e o medicamento, se a pessoa às vezes for no endócrino ou com alguma prescrição médica, ele atrapalha a sua dieta ou você tem... Totalmente diferente. Estratégia totalmente diferente. Porque para emagrecer, que você está dizendo, Sim, né? sim. Porque primeiro que o medicamento ele faz você comer menos volume. Então, quando o paciente come menos volume e ele absorve menos também, porque o intestino fica comprometido, isso aí é lei, né? O intestino, a ânsia de vômito, enfim, porque o GLP-1 é isso, né? O alimento fica mais tempo ali no estômago. Então, essa dieta ela tem que ser mais adaptada. Hoje mesmo eu atendi uma paciente assim, Fernanda, eu não estou conseguindo comer carne. Então, a gente vai trabalhar um iogurte, a gente vai trabalhar um creme de ricota, a gente vai trabalhar uma sopa, né? Vamos trabalhar menos volume com mais proteína. Então, a dieta ela tem que ser... E é o grande erro das pessoas. Não procurar o profissional de nutrição enquanto está tomando a medicação. Até para ter essa janela de aprendizado aí, né? Porque o remédio, espera-se que ele não seja para sempre. Então, é onde entra a nutrição. E por isso, uma procura muito grande no consultório nesse momento. É porque o remédio ele vai te reduzir a fome e o apetite e você vai estar comendo menos. E comer menos você tem que comer uma coisa que às vezes as pessoas não prestam muita atenção, que é a densidade nutricional do alimento. Então, se ele não procurar um plano alimentar, se ele não procurar uma nutricionista, né, um profissional para poder gerir para ele, né, a quantidade necessária que ele precisa, não só dos macros, quanto dos micronutrientes, ele pode entrar principalmente, né? Dá muito déficit de micronutrientes. Por isso a queda de cabelo. No começo eu chegava muito pra Fernanda, aí a gente fazia dieta, eu falei, eu não consigo, não como isso aí não como. E aí eu comecei a ver que o não comer também era ruim, entendeu? Então ela começou a colocar, não, então come isso aqui devagarzinho pra gente entender, mas é tudo questão da gente conseguir entender, porque é fácil com remédio, mas não só o remédio. Mas eu acho que essa era do remédio está vindo para isso também. Eu já vejo lá no consultório muitos pacientes que já construíram, sabe? Assim, não, eu já consigo entender que ele age mentalmente também. A verdade é essa. Inclusive, tem até um estudo agora da relação dele com o TDAH. Então, induz a pessoa a querer mudar quando bem indicado, né? Eu sou super a favor quando bem indicado. Diferente de quem está usando só para estética, que aí não é o caso. Mas essa construção, essa janela de oportunidade que eu falo que o paciente tem, de entender que ele tem que comer menos, que ele tem que melhorar o padrão, eu espero que isso vá acontecer com as pessoas e realmente manter, né? Porque se a gente pensar no remédio, ele é melhor do que uma cirurgia bariátrica. Sim. Muito menos invasivo, né? O triste é que não vai chegar no SUS, mas... No meu caso, eu estava pensando até da bariátrica, né? Só que aí, ano passado, eu comecei dieta, tudo certo, treino, tudo certo. E aí, estava muito devagar. Aí, a doutora Camila, minha endócrino, aí quando
o nosso amigo veio, o Momon veio, aí ela falou assim, você já tá ali tudo indo, não é somente o medicamento, você já tá indo, você já tá fazendo um pouco de atividade, você já tá indo, ele vai te ajudar. E assim, me ajudou. Tudo bem. Agora você está tudo num psicológico de emagrecimento, está finalmente da onde você quer chegar no seu peso e tudo. E a pergunta é a seguinte, se adaptou na nova alimentação? Isso é uma coisa que entrou na sua vida e que hoje você faz isso naturalmente? Então, eu faço escolhas melhores. Igual eu consigo, vamos falar da Praça Santa Rita, na feira. Antes eu comia ali uns 2, 3 caldos. Hoje eu entendo, vou comer metade, eu começo a escolher melhor. Não, antes de sair, teve um dia que eu fiz isso, antes de eu sair de casa, eu comi a minha proteína, eu fiz a minha refeição. E aí a cabeça que tem que começar a dar uma mudada, porque se eu chegar lá com muita fome, eu vou querer comer tudo que eu puder. E a Fernanda me falava muito isso. Porque na verdade a nutrição que eu acredito é uma nutrição comportamental. De você falar o não, de você... Eu trabalho, obviamente, a dieta calculada, né? A gente vai calcular, aí a gente já não está falando mais de atleta, né? Mas atleta que eu digo... eu digo assim, é as estratégias, é o comportamental. Como é que eu vou falar um não para o alimento? Como é que eu vou construir dentro da minha casa que a gente vai trocar uma fritura por uma mandioca assada, por exemplo, ao invés de frita? Como que eu vou... Então, essas estratégias, o paciente ter clareza disso, para mim é muito mais importante. Porque senão, por isso eu acredito que eu tenho muitos pacientes que estão comigo há muito tempo. Porque se eu dou um papel para a dieta e você vai lá e faz assim, é muito difícil um paciente manter 3 meses. Então, é difícil para você explicar, é difícil para o paciente entender também o funcionamento da dieta, porque isso para mim fez toda a diferença na manutenção do meu peso. Você entender quais são os alimentos, densidade nutricional, qual a troca que você pode fazer, o que você pode abrir mão ou não, qual a diferença entre um e o outro. Então, esse tipo de conhecimento é tipo libertador para quem vai fazer, para quem vai fazer uma manutenção de peso. Então, é libertador, porque você consegue mexer ali no que você está comendo e manter sem dificuldade. Na verdade, é o equilíbrio que a gente tanto fala, no sentido assim. Outro dia o paciente me perguntou, Fernanda, será que os meus extras eles tiveram muito impacto? Eu falei, olha, depende do que você quer de resultado, porque eu acho que o que você se permite, ele é condizente com o que você quer de resultado. Então, por exemplo, se é uma paciente que ela está com tempo para perder peso, esteticamente só ela quer perder peso, não está com nenhuma comorbidade, e ela quer ir lá na Praça Santa Rita comer um caldinho e depois voltar aos trilhos para a dieta dela, tá tudo bem. Agora, se é uma paciente que não, eu preciso perder 10 quilos, tenho uma diabetes, eu tenho que controlar uma taxa de exame, e aí é mais metódico, aí essas permissões vão fazer muita diferença. Agora, quando o paciente tem essa clareza, não, eu posso comer um pão de sal, mas eu não posso comer 5 pães de sal. É isso aí. Eu posso, um dia uma amiga falou assim, nossa, mas na dieta de fulano tinha pão de sal. O que tem no pão de sal? Né? Então, assim, eu acho que essa clareza do paciente, do que ele tem, saber o que ele pode trocar e não ficar muito engessado. Porque ele pode escolher. Porque eu vou te falar, eu acho triste. O paciente engessado, tipo um almoço de Páscoa, ele vai levar a marmita dele. Não acho que isso é uma nutrição duradoura, entendeu? Então, essa clareza do paciente que E ele tem que entender que aquilo ali não é um almoço, não é o que vai fazer a diferença no plano alimentar. E mesmo dentro daquele almoço, ele tem opções de como minimizar. É a regra 80-20, né? 80% do tempo você está fazendo o que você precisa fazer e 20% você se permitiu. Até porque, se você não tem esses 10, 20%, você não fica com uma boa adesão numa dieta. Porque ninguém consegue fazer dieta. A não ser que a pessoa trabalhe com o corpo, é um fisiculturista, uma pessoa que precisa... Mas nós, pessoas, né, meros mortais, tem que ter essa adaptação, porque senão ninguém fica mais que 3 meses. Uma coisa que mudou muito na minha cabeça, assim, toda vez que eu fazia dieta, eu até já cheguei a falar isso com você, falo com o meu psicólogo também, que eu acho que tem que ter um acompanhamento também. Isso que eu ia te perguntar do Reimar. Sim, eu acho que tem que ter também para você conseguir, porque é uma mudança, é uma multidisciplinar, não é só você chegar, toma o remédio, parou de comer e pronto. Não, você tem que fazer atividade, você tem que ter nutricionista, você tem que ter o psicólogo, você tem que ter a endócrina. E uma coisa que mudou muito a minha cabeça foi que eu vi a dieta como você prender a respiração e ficar debaixo d'água. Chega uma hora que você vai restringindo, você não aguenta.
E aí você volta a comer a quantidade e a pouca qualidade. E aí você engorda tudo de novo. Isso é uma das coisas, igual assim, eu já tô nesse processo tem um ano e pouco. Então é isso que eu vejo muito diferente. Antes eu ficava assim, não posso comer, aí de repente eu estressava e pronto. E aí o fato de você ficar pensando que não pode, na sua mente você eterniza a comida na mente, não fica uma coisa natural. E na minha cabeça, o que eu penso muito de analogia é essa, é igual você prender a respiração e enfiar debaixo d'água, chega uma hora que você não aguenta. E o que eu sempre falo no consultório, sempre falei isso com a Sandra também, o que vale a pena, né? Porque pra mim faz total sentido eu ir na casa da minha avó e comer o arroz doce dela. Faz total sentido eu ir na minha mãe e ela fez uma coisa que eu gosto muito, um salpicão de domingo. Mas não faz sentido, às vezes, eu ir ali num restaurante que eu não é desmerecendo, mas que eu não sei quem preparou, que às vezes nem tá tão... E comer um salpicão, porque eu tô vendo. Então, quando o paciente faz essa pergunta, vale a pena? Não é se vale a pena para engordar ou não, mas vale a pena, faz sentido para mim? Né? Igual eu recebo as minhas amigas lá em casa, ela brincou, eu fiz um rodízio de salada. Cara, todo mundo ficou feliz. Porque tá na minha casa e não come pizza? Não, come pizza. Mas foi uma coisa prazerosa. Então a comida, ela tem que gerar essa conexão, né? Porque aquele dia foi salada. Aquele dia foi salada. No outro dia talvez a gente tenha... E outra coisa também que o Vinícius fala muito comigo é a constância. Entendeu? É a constância. Não adianta você pegar um dia, ficar sem comer e no outro dia comer muito, entendeu? Igual você vai comer o salpicão da sua mãe, beleza, mas não é toda semana. Precisa levar uma às vezes vai ficar sem comer açúcar a semana inteira. Chega no domingo, ele senta. E aí, o que o pau aí eu passei a aprender? Que tem momentos. Antes, a comida era assim, ó. Você pegava comida, você nem lembrava. Hoje em dia, não, tem momentos. Eu vou escolher o dia de eu comer isso, eu vou escolher o dia de eu comer o besteira. E um erro que você me perguntou e que é muito comum é o quê? O paciente come pouco que precisa comer. Então, por exemplo, faz uma refeição, vai fazer um almoço, põe lá 50 gramas de arroz e tal, e aí gera a questão da glicose, pós-prandial e tudo mais, e ele quer comer um doce. E vai segurar até 2, 3 horas da tarde. Deu 4, 5 horas da tarde, ele vai lá comprar um doce. Eu tirar o meu menino, a gente corta o açúcar dele, não deixa comer açúcar, então enfim, ele tá 4 anos, vai fazer 4 anos agora. E aos domingos a gente leva ele, quase todos os domingos, ele vai na bisavó dele. E lá que tem bro, ele é apaixonado com bro. Então assim, é muito afetivo isso. Eu acho que o alimento ele entra na nossa, entra na nossa casa dessa forma, um termo de afetividade também. Então assim, também a gente tem que saber... Isso também a parte psicológica, entendeu? Que a gente precisa ter o acompanhamento também. Então, uma perguntinha para a resposta rápida. Dentro dessa falta de conhecimento nutricional dos pacientes, o que é que o cara mais erra? Qual que é o alimento que a pessoa fala assim, isso aqui... Eu não quero comer. Pão e arroz. Que os pacientes não querem comer de jeito nenhum. Não querem comer de jeito nenhum. Que acha que vai engordar. Tem que diminuir arroz, tem que diminuir. Então, pão e arroz são os principais, entendeu? Já chegou gente lá no seu consultório e falou assim, eu estou fazendo uma dieta low carb. Eu estou falando que às vezes a paciente fala de dieta comigo no consultório de ortopedia, sabe? Sim. E aí eu fico olhando, eu não faço dieta, mas fico olhando lá. E a pessoa fala assim, eu estou fazendo low carb. Aí de curiosidade, né? Eu fico assim, como é que é essa dieta? Aí na hora que eu vou ver que a pessoa começa a falar, ela na verdade tirou só o açúcar ruim. E está comendo arroz, feijão, um pouquinho de arroz, feijão. Eu falei assim, você não está fazendo uma dieta low carb, você está fazendo... Aparentemente, você está fazendo uma dieta mais... normal. Não, eu deixei de comer aquilo, deixei de comer aquilo outro. O problema do paciente que faz a dieta low carb é que ele não sabe o que ele vai trocar. Então, por exemplo, entende-se o quê? Que vai comer mais carne, mais ovo, mais... Só que 1 grama de caloria, 1 grama de óleo, né, de gordura, tem 9 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4. Então, o cara vai... 4 calorias. Então, o cara vai tirar o carboidrato e vai comentar e vai colocar um ovo, vai colocar que tem mais gordura. Então, ele não está em déficit calórico. A dieta low carb, não que eu seja contra, mas ela tem que ser muito bem orientada, porque senão acontece isso daí. Não, eu tô falando que assim, é um erro das vezes das pessoas achar que está fazendo low carb. Na verdade, ele não está fazendo, ele só tirou as porcarias. É isso aí. Mas tem muita falta de informação. Mas na cabeça dele, né, estava tão acostumado a comer tanta Eu tenho uma coisa paciente que ela falou assim, mas o creme de leite não é bom? Eu achei que creme de leite era bom. Eu falei, não, creme de leite é gordura, então não dá para você pôr no seu frango todo dia muito creme de leite. Então, assim, eu acho que falta essa orientação. E aí a gente faz isso dentro do consultório. Porque na internet, as pessoas já estão meio cansadas. O que tem caloria, o que não tem, o que tem óleo. Então, eu acho que é muito individualizado para funcionar, entendeu? Senão você fica louco com tanta informação.
Então, vamos fazer um bloquinho de perguntas rápidas, bate e volta. Suco de fruta ou fruta? Fruta, sempre. As pessoas às vezes perguntam por quê? Porque a densidade calórica, né, e é mais fibra, é infinitamente melhor, o paladar mesmo, então sempre fruta. E também até menos quantidade, né? Quando a Menos pessoa come uma volume, fruta. com Menos certeza. volume, né? Doce de leite ou pasta de amendoim? Nossa, cara, essa daí depende da situação, viu? Posso responder? Eu Doce de leite. não, Eu gosto mais. eu não sou a favor de doce de leite de pré-treino, prescrevo muito pouco por conta da gordura, não acho interessante. E a pasta de amendoim, se você vai comprar um pote e deixar em casa e não tiver controle, então assim, depende da situação, mas eu tô pra dizer que vale mais a pena a pasta de amendoim do que o doce de leite. Ó, surpresa. Whey ou comida? Peito de frango? Comida, peito de frango, Sim. ovo, tudo. O whey é muito estratégico, né? Mas sempre a comida é a melhor opção. Pré-treino em pozinho, tá lá? Ou café in natura? Café in natura que eu digo passado. Depende lá, do café, quanto que você vai cafezinho. querer performar, né? Depende desse pré-treino. Mas o café é muito eficiente. Então, assim, acho que café. Tem que escolher, né? Então, Você café. consegue uma quantidade de cafeína só na xícara de café? Não. Uma, duas, Dependendo. três? Não, sim. Aí sim. Às vezes o paciente fala assim, eu tomo café à noite e durmo bem. Não dorme. O café, ele tem muita cafeína em uma ou duas xícaras, né? Então, só que não é eficiente para performar. Né? Então, nesse caso aí, depende da situação. A melhor de todas, Coca Zero. Essa aí eu... Coca Zero. Você toma, Sandra? Deixa a Sandra responder. Eita, toma. Eu tomo. E aí foi uma das nossas dificuldades, porque eu gosto da Coca Zero. E aí a Fernanda falava, em vez da gente cortar total, vamos adaptar. E aí eu fui adaptando. Hoje eu tomo muito menos do que eu tomava. Se a gente falar em Mas eu ainda tomo. Se a gente Eu vou falar deixar em aqui. Coca-Zero, Coca Zero não vai atrapalhar, mas Sim. em qualidade nutricional, Sim. corante, conservante, aí não é Eu vou bacana. deixar aqui o crédito para o meu amigo Léo Costa, um professor que eu tenho. E assim, é referência em PBE, prática baseada em evidência, talvez o pesquisador maior que a gente tem aqui no Brasil. Muita evidência na pandemia e hoje ele tem lá ele tem falando sobre a Coca Zero, ele é apaixonado no Coca Zero e ele fala em cima disso. Aí depois eu vou marcar vocês. Pra gente assistir. Quero ver. Alimento considerado fitness que na verdade só estraga a dieta. Barra de proteína, dependendo da situação. Que mais? Biscoitinho fit. Biscoito fit, tem uns aí que tava até adulterado, né? Que ia ter whey, não Granola. tinha. Nossa, Granola, dependendo da qualidade. já dei muito esse aí pro meu amigo ali. já. No meio de cirurgia, Granola. entre cirurgia, eu tomo um biscoitinho de whey. Dependendo de alguns tipos de iogurte, né? Principalmente esses que estão vindo agora com whey protein, né? Que é muito industrializado, que tem muito sódio e que as pessoas estão usando muito pela facilidade, né? Então, também não como que eu vou falar? Tampando o sol com a peneira, tem whey, vamos usar esse, mas não é legal, né? Então, acho que esses, basicamente. Então nós vamos aproveitar o gancho aqui, que eles estão falando dos alimentos que mais sabotam a dieta e vamos deixar uma pergunta aqui para vocês. Vocês vão responder no nosso Instagram, né, e vamos fazer uma campanha promocional durante esse mês de junho. Responde para a gente, qual que é o alimento que mais sabota a sua dieta? Tá? Participa aí que vai ter um brinde muito bacana. Depois você escolher um hábito alimentar para informar com a pessoa. Se ele para mudar hoje, as pessoas têm que começar a fazer uma reeducação alimentar. Mas eu tenho uma opção para falar para eles. E qual que eu indicaria? Tomar um café da manhã consistente. Seria a pior refeição para pular? Pior refeição para pular, sem dúvida alguma. Porque quando você come bem de manhã, principalmente proteína, impacta no seu dia todo. Então, se você alimenta bem, você tem menos compulsão no decorrer do dia. Você já consegue sinalizar para o seu corpo ali que você está começando o dia com nutriente. Então, assim, é um hábito que a maioria das pessoas chegam sem fazer, porque tem gente que não gosta de tomar café, mas que quando começa na base do café, porque de todos os pacientes que eu atendo, a maioria fala assim, o que mais deu certo foi o café da manhã. Porque realmente, quando você come melhor no café da manhã, reflete no seu dia. Mas assim, a E gente vocês? não vai romantizar, Exato. porque igual eu não consigo tomar um café da manhã, ovos, pão, Sim. nada disso. Mas a gente chegou à conclusão que meu whey protein.
Então, proteína. antes de eu sair, eu bato meu whey. Eu falo com o Vinícius, a única coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer de manhã é tomar meu whey. Não consigo comer ovo. Então, assim, tudo é adaptado. Mas aí eu tento, no decorrer do dia, comer um pouco melhor. Mas, pra mim, eu ainda passo o dia com poucas coisas e de noite eu acabo tentando Mas vamos melhorar. imaginar uma paciente igual assim, que ela toma esse whey de manhã e entra pro consultório e aí Aí só Deus só sabe. Deus sabe a hora que ela vai parar. Então, quando ela coloca essa proteína de manhã, mesmo que seja em forma de pó, né, ela consegue administrar melhor a fome, né, o índice glicêmico, enfim, tudo, né, a glicose. Então, eu acho que café da manhã seria o coringão, assim. E antes eu ficava sem comer, eu saía de casa sem comer Mas nada. ela vai Aí mudar que eu esse ficava- hábito e daqui a um tempo vão comer. Daqui a um tempo vou um postar um café da ovo, manhã. omelete. O paciente que não come de manhã, ele vai comer mais no almoço. E aí, se você comeu mais no almoço, principalmente alimentos mais calóricos, você vai entender assim, já errei mesmo. Já, é pronto. isso aí. É isso Uma aí. estratégia para se, não digo se livrar, porque é difícil, eu não consegui me livrar, então eu tenho para mim que é difícil, mas para minimizar a vontade do doce. Cara, a Existe. vontade do doce, ela é paladar, né? Então, a nossa língua, a pontinha da língua, ela é doce. A única estratégia que a gente tem eficiente, porque tem inúmeras fórmulas, mas nem todas funcionam para todo mundo, né? Então, é você aumentar a sua ingestão de alimentos mais cítricos, que são as nossas papilas gustativas, mais cítrico, mais amargo, mais azedo, e aí você vai moldando esse paladar. Mudar o paladar. Mudar. Por exemplo, a laranja depois do almoço, né? Você comer uma rúcula, um alimento mais amargo, por exemplo, na sua refeição, você vai mudando esse paladar. E, cara, eu vou te falar, não tem em casa. Porque um isso aí é o pote lá principal. com bombom, Pô, é verdade. né? Esse controle, porque o doce, quanto mais você come, mais vontade você tem. Isso aí que eu reparei muito. Quando eu comecei a diminuir, eu não tinha tanta vontade do doce igual eu tinha antes. E é esse negócio aí. Outra, assim, uma dica que eu dou muito é o seguinte: não acha que só porque você comeu ali, você perdeu o dia inteiro, você perdeu a semana inteira, entendeu? Outra coisa que eu aprendi muito com a Fernanda, com o Reimar, lógico. Errou aqui, cara, não quer dizer que você está errando a vida inteira, entendeu? seguir. Volta aos Vamos seguir, trilhos, volta volta pro aos outro. E também não é bom, você errou aqui, vou errar o dia inteiro. Não, errou aqui, bola pra frente, vamos pra frente. Você também Eu fala falo assim com os muito pacientes, isso. erra 100 calorias, mas não erra 1000, Isso. né? Porque senão... Uma coisa que eu via muito durante o processo, quando eu estava fazendo dieta mais restritiva, hoje eu não faço dieta mais restritiva, mas é o seguinte, eu vinha às vezes numa pegada muito restritiva e um final de semana que você sai da dieta, mas não para besteira, para quantidade, isso melhorava o aspecto do emagrecimento. Né? Então, sim. se você aumentava o volume de comida durante um tempo, 2, 3 dias, e isso favorecia a perda de peso. Quando vinha numa pegada muito restrita de, às vezes, uns 15 dias, assim. Né? Que não é uma estratégia que funciona Não, pra não é todo não. mundo. Melhor é o equilíbrio. Porque quem faz, às vezes, 15 dias muito restrito, depois não consegue e faz esses 3 dias aí mais permissivo, ele, dependendo da cabeça do... Mas é uma permissividade relativa. Sim, Uma permissividade dentro do plano alimentar. O que me preocupava muito na época era o volume de comida. Então, assim, eu sempre procurei, na época, reduzir o número de calorias, mas manter um volume de comida. Então, eu procurava coisa pouca caloria com um volume grande. Muito sentido. Sim, mas isso na minha cabeça, tá? Eu não sou nutricionista, você que vai saber disso aí. Quando eu fazia isso, chegava à noite, por exemplo, às vezes eu arrumava um prato de comida com baixa caloria, muita coisa cozida e tudo, com um volume grande. E às vezes não me sentia bem para dormir, mesmo com a baixa caloria, mas um volume grande. Aí eu tinha que começar a reduzir aquele volume, mas não reduzir tanta caloria e manter um volume. Eu tinha que comer alguma coisa um pouco mais calórica com um volume menor. Faz todo sentido, porque quando a gente come muito perto do horário de dormir... Não dá. Aí eu conseguia dormir melhor, mas isso é uma coisa que você tem que ir... vai avaliando, né? Porque, por exemplo, a maioria das pessoas tem dificuldade de comer à noite, de comer pouco à noite. As pessoas querem... Então, tem paciente que fala, eu posso trocar por um lanche? Pode. Mas quando você faz um jantar, você senta e faz... visualmente, um prato de comida é mais do que um lanchinho, né? Então, assim, não tem problema nenhum. Eu falo que é comida com roupa diferente. Mas depende do paciente. Eu, por exemplo, eu gosto de jantar. Então, na hora que eu sair daqui, eu vou jantar. Mais um pão com Isso que eu ia te perguntar, o que foi o mais, nesse processo de emagrecimento que você... O que foi mais difícil para você, assim, em termos de alimento, assim, que você mais gosta? É açúcar, lanche? Eu gosto muito de doce.
doce. Igual eu falava com a Fernanda. Fala, Fernanda, eu troco um prato de comida e você me dá um brigadeiro. Mas aí eu entendi que se eu comer o brigadeiro, daqui a pouquinho eu tô querendo comer de novo. Entendeu? Entendi. Se eu comer o prato de comida, eu vou demorar mais para poder ficar com fome. Sim. Mas para mim o doce foi o que mais Uma me coisa pegou. que se você conscientizar em, não, tem um doce aqui, eu quero comer um doce, eu vou comer ele, vou comer ele. Aí você vai lá no meu almoço, vou lá e como uma salada, hábito, depois eu vou lá e como o que eu tenho que comer de comida, arroz, feijão, carne, verdura. Depois, normalmente, eu como uma ou duas frutas. E aí, se eu tiver com vontade de comer doce, eu como doce. Não como a mesma quantidade. E isso vira um hábito onde você consegue reduzir aquela quantidade de volume de doce. Mas, assim, eu falo isso com as pessoas, não como médico, né? Eu falo isso por quem passou pelo processo de emagrecimento. O problema está na mente. Sim, muito. Então, se você já foi obeso, a obesidade é mental. Se existisse uma bariátrica mental aqui, ela funcionaria melhor. E acaba que o seu porque organismo quer sempre voltar naquele peso. se eu abrir a boca para comer tudo que eu quero comer, dentro de 2 meses eu estou comendo tudo errado de novo. Facilmente. E a maior dificuldade das pessoas é manter essa constância, Muito que é difícil. desafiador. É uma luta diária. Então, assim, a gente quer agradecer a presença de vocês aqui. Muito legal, tá? muito bom. A gente tinha muitas perguntas para fazer, muita mas coisa assim... pra fazer. Vai ter uma outra oportunidade. Fazer gente episódio fazer. 2. Não é? No episódio 2. Com certeza. Nós Eu, fizemos assim, aqui um... queremos agradecer, porque é difícil achar uma agenda, a gente encaixar todo mundo aqui, né? A gente entende a dificuldade nossa, graças a Deus, né? Nós temos aqui Presente. um presentinho, Presentinho. uma coisa simples, só para vocês Obrigada. lembrarem, Da gente. para vocês lembrarem Muito obrigada, gente. do podcast, tá? Desejo sucesso aí pra vocês. Para nós. Para nós. Tá? E assim, eu queria assim, Ó. a presença da Sam aqui é justamente para a gente poder trazer simplificar para as pessoas que às vezes o processo ele é difícil, não é igual você falou de romantizar, não existe segredo, né, milagroso, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, Sam, e a Fernanda também uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, então, como recado final. O que eu posso falar pela minha experiência? Igual eu já fiz muita dieta, já emagreci, já engordei de novo. Mas enquanto a gente não mudar os hábitos, a constância, entender melhor o que o nosso organismo responde mais sobre comida, comportamento, a gente não consegue mudar. Entendeu? Então, assim, hoje eu te falo, igual eu falo, hoje eu estou com essa consciência, se Deus quiser eu vou manter, mas assim, não é fácil. É o que o Vinícius falou, sempre você tem que estar ali se policiando, entendeu? Não viver uma vida restrita de tudo, mas você tem que começar a ter um pouco mais de restrições para o seu bem-estar mesmo. Eu acho que é isso, né? É desconstruir tudo que aprendeu, assim, da palavra restrição, entender que o acompanhamento nutricional, ele não é um acompanhamento que você tem que todo dia prestar conta para o nutricionista do quanto que emagreceu, é realmente um combo de coisas que a gente vai trabalhar, né? Não fazer uma comparação com o resultado do colega, porque isso eu acho que é o que mais atrasa as pessoas. Fulano emagreceu, então assim, esquecer as comparações, né? Porque atrasa. E acreditar em você mesmo, porque a maioria das pessoas elas não acreditam nelas, né? Tanto para a corrida, quanto para o emagrecimento, quanto para mudança de hábito, né? Às vezes eu ouço o paciente falar, mas lá na minha casa meu marido não faz, meu menino não faz, eu tenho que fazer comida para todo mundo. Mas e você, né? O que você quer? Eu acho que a nutrição hoje, o cuidado com a alimentação, com o exercício, tudo isso que a gente conversou, é muito autocuidado mesmo, né? Então, se você quer, o pouquinho que você faz pro outro, você vai fazer para você. Então, se olhar com mais carinho, entender que a gente realmente, né, a gente é o que a gente come na maior parte do tempo. E que tem dia que não vai estar tudo bem, entendeu? Tem dia que vai estar E tá tudo confuso, bem, mas no outro dia vai ficar tudo bem. Eu falo que é equilibrar os pratinhos, um vai cair mesmo. Então, você pega ele lá, vai equilibrando. Eu acho que essa consistência e a base é a organização, cara. Talvez pegar um papel e colocar assim, igual a gente faz na terapia. Minha psicóloga falou, você não tem tempo? Mas peraí, vamos colocar aqui, tem tempo? Sim, vamos pedir o sacolão. Multidisciplinar, não adianta a gente querer só parar de comer. A gente tem que fazer exercício, tem que cuidar da cabeça, ir no psicólogo, ir na endócrino. É aceitar, E né? mesmo assim, vamos ter dias bons e dias ruins. Sim, Exato. com certeza. Gente, que presente chique. Chiquérrimo isso aqui, ué.
Ah,